Olá, seja muito bem-vindo aos principais destaques internacionais da semana. Nós começamos essa edição falando da situação após os incêndios florestais no Pacífico Central. O fogo que consumiu uma cidade histórica na ilha havaiana de Maui é o mais mortal dos Estados Unidos no último século. O número de vítimas aumenta à medida que as buscas nas residências e veículos avançam. O governo atualizou o balanço de mortos para 101 vítimas e mais de 1.000 desaparecidos desde o início da tragédia. Na semana passada, 3 incêndios isolaram o lado oeste da ilha. As chamas moveram-se tão rapidamente que alguns sobreviventes tiveram de saltar para o oceano e foram resgatados pela guarda costeira. Mais de 2.000 edifícios foram destruídos, sendo 86% residenciais. A população foi indicada a não consumir água canalizada, mesmo depois de fervida, devido ao alto teor tóxico. O número de mortos no Havaí já ultrapassou o número do incêndio de 2018 no norte da Califórnia, que deixou 85 mortos e destruiu a cidade de Paradise. No Equador, mais um político foi assassinado durante a campanha eleitoral. Pedro Briones, um dirigente partidário da Revolução Cidadã, foi morto a tiros na segunda-feira, no estado de Esmeraldas. Esse foi o segundo assassinato de um líder político às vésperas das eleições no país sul-americano. Briones foi morto 5 dias depois de Fernando Villavicencio, que concorria à presidência do Equador. Luísa Gonzalez, candidata à presidência e favorita nas pesquisas de intenção de voto, disse que todos correm risco, por isso reforçou a segurança. Apesar de toda a violência e tensão, a eleição presidencial no Equador está mantida para esse domingo. E ainda falando sobre eleições, Santiago Peña é o novo presidente do Paraguai. O mais jovem a ocupar o cargo na era democrática no país vizinho ao Brasil prometeu combater a corrupção. O presidente brasileiro Lula participou da cerimônia que ocorreu em Assunção, capital do país. Economista de formação com estudos nos Estados Unidos, Peña garantiu que pretende transformar o Paraguai em um centro de integração latino-americana. Os presidentes de Argentina, Bolívia, Chile e Uruguai também compareceram à cerimônia. No discurso de posse, ele afirmou que o sucesso é conseguir fazer com que todos os paraguaios fiquem melhor e que o mundo testemunhe o ressurgimento de um gigante. O Paraguai, grande produtor mundial de alimentos, mas sem saída para o mar, é membro do Mercosul, junto de Argentina, Brasil e Uruguai. Peña, presidente do Paraguai mais jovem na era democrática, pertence ao Partido Colorado, que governou o país desde a década de 1950, com interrupção apenas durante o mandato de Fernando Lugo, entre 2008 e 2012. O evento também contou com a presença do vice-presidente de Taiwan. O Paraguai é o único país sul-americano que mantém relações diplomáticas com Taiwan e não com a China. Em meados de julho, Peña visitou a ilha como sinal da importância que o vínculo deve ter durante o governo. Na Argentina, o candidato ultradireita Javier Milei é o grande vencedor das eleições primárias. Milei vai disputar a presidência com a ex-ministra de Segurança Patrícia Bullrich e o ministro da Economia Sérgio Massa. O resultado das primárias é reflexo da crise econômica dos últimos 8 anos. Filiado ao Partido Libertário, fundado em 2018, foi eleito deputado nacional há 2 anos e promete dolarizar a economia e, segundo suas próprias palavras, dinamitar o Banco Central. Ele também propõe que a saúde e a educação não sejam mais gratuitas. Com pouco mais de 27% dos votos, a aliança governista União por la Pátria vai ser representada na disputa por Massa, um advogado de 51 anos. Representante do segundo partido mais votado, Juntos por el Cambio, Patrícia Bullrich é uma jornalista de 57 anos e concorrerá à Casa Rosada pela centro-direita. Em um país marcado pela crise econômica, com uma inflação que chega a 115% interanual e a pobreza em ascensão, o resultado mostra o eleitorado argentino dividido praticamente em 3/3. A eleição no país está marcada para o dia 22 de outubro. Se houver necessidade de segundo turno, os argentinos voltam às urnas em 19 de novembro. E agora nós vamos voltar a falar sobre o conflito no leste europeu. A Rússia intensificou os bombardeios contra a infraestrutura de exportação de grãos da Ucrânia. Moscou usou drones em ataques a instalações de estoque e a portos ao longo do rio Danúbio, uma rota alternativa que Kiev tem usado para transporte de grãos à Europa após os russos romperem um acordo de exportações pelo Mar Negro.
O ataque destruiu depósitos de grãos sem deixar feridos. Desde que Moscou se retirou do acordo apoiado pela ONU, que permitia o transporte seguro de grãos pelo Mar Negro, os ataques russos na região se tornaram mais frequentes. Desde que a Rússia rompeu o acordo no mês passado, a ONU alerta que o aumento nos preços dos alimentos ameaça a fome e que milhões de pessoas poderão morrer em todo o mundo. E como nós acabamos de ver, a exportação de grãos ucranianos é uma questão tensa desde o início da invasão russa. Na quarta-feira, Kiev anunciou o envio de um cargueiro através do Mar Negro, desafiando Moscou, que ameaçou afundar os navios que passarem pela região. Ontem à noite, terroristas russos atacaram novamente nossos portos, infraestrutura que garante não apenas a nossa, mas a segurança alimentar global. Em um mês, desde a tentativa da Rússia de destruir a iniciativa de grãos do Mar Negro, foi o 7º ataque russo maciço. Os Estados Unidos condenaram o ataque. Esta escalada mostra que Moscou continua a impedir que os cereais e os alimentos cheguem a quem mais precisa no mundo. É inaceitável. Putin simplesmente não se importa com a segurança alimentar. Tais ações do Kremlin afetam os camponeses ucranianos e todos aqueles ao redor do mundo que são mais vulneráveis à insegurança alimentar. Na linha de frente do combate, a Ucrânia anunciou a libertação de uma cidade no sul, enquanto Moscou disse repelir ataques na região. Na frente sul de Donetsk, unidades da divisão oriental infligiram danos coordenados ao inimigo com ataques aéreos, fogo de artilharia e sistemas pesados de lança-chamas na área de Staromyorsk, na República Popular de Donetsk. A Rússia diz que as tropas ucranianas ficaram sem recursos e que sua contraofensiva fracassou, apesar da ajuda dos Estados Unidos e de países da União Europeia. A Rússia decidiu criar um rublo digital, afirmando que irá proporcionar seguridade nos pagamentos. O projeto ainda está em fase de ensaio. O Banco Central da Rússia havia anunciado na semana passada que 12 instituições financeiras e 600 indivíduos estavam testando essa fase de ensaio. No momento, eles poderão efetuar pagamentos em 30 pontos de venda localizados em 11 cidades do país. A longo prazo, as operações serão gratuitas para os cidadãos e com uma comissão mínima para as empresas, disse o Banco Central russo. O objetivo de Moscou é limitar o impacto das sanções impostas pelos países ocidentais após a ofensiva na Ucrânia. O rublo digital é controlado diretamente pelo Banco Central do país e armazenado em carteiras eletrônicas. As autoridades afirmam que o rublo digital tornaria os pagamentos mais seguros, mas alguns analistas acreditam que a introdução de uma moeda digital permitirá ao governo controlar ainda mais seus cidadãos. Diante das sanções, a Rússia foi forçada a desenvolver rapidamente alternativas ao sistema global de pagamento SWIFT, do qual seus bancos foram excluídos. E agora nós vamos direto para a Irlanda, onde um erro técnico em um banco permitiu que os clientes retirassem ou transferissem mais dinheiro do que tinham em suas contas. A notícia se espalhou rapidamente pelas redes sociais e milhares de pessoas foram até os terminais de todo o país. As filas ficaram longas nos caixas eletrônicos na Irlanda. Alertado pelas redes sociais, muitos quiseram aproveitar um erro técnico do Bank of Ireland, um dos maiores do país europeu. O problema permitia aos clientes sacar ou transferir mais dinheiro do que tinham nas contas, com limite de 1.000 euros. Nesta quarta-feira, o banco pediu desculpas e alertou que saques e transferências acima dos limites seriam cobrados nas contas dos clientes. O Banco Central da Irlanda já havia multado no passado o Bank of Ireland por deficiências em seus sistemas de TI. Desta vez, a instituição anunciou que está analisando as implicações do erro. Da Irlanda, vamos para a China. O governo suspendeu a publicação de estatísticas sobre o desemprego entre os jovens, no momento em que vários indicadores geram preocupação sobre o estado da segunda maior economia do mundo. Nos últimos meses, a grande economia asiática acumula uma série de indicadores que apontam para uma desaceleração da recuperação após a pandemia de Covid-19. Um dos principais fatores era o desemprego entre os jovens, que registrou um nível recorde de 21,3% em junho. O resultado do mês de julho deveria ser divulgado na terça-feira, mas o Escritório Nacional de Estatísticas anunciou que não vai mais publicar os dados do desemprego separados por grupos etários.
A principal consideração é que, com o desenvolvimento e o progresso da economia e da sociedade, o trabalho estatístico precisa ser aprimorado e a pesquisa à força de trabalho também precisa ser mais otimizada. O Banco Central da China reduziu, depois do anúncio, uma taxa de juros crucial para tentar estimular o crescimento. Os dados sugerem que o país enfrente uma das menores metas de crescimento das últimas décadas. Falando de futebol, o craque Neymar é o novo jogador do Al Hilal, da Arábia Saudita. O clube anunciou oficialmente a contratação do atacante, que assinou o contrato por 2 temporadas. O brasileiro é um dos principais nomes a deixar o futebol europeu para fazer parte da transformação promovida pelo governo saudita na liga local. Cristiano Ronaldo, Benzema, Kanté, Firmino, entre outros nomes do nível mais alto do futebol mundial, já tinham sido seduzidos pelas cifras milionárias oferecidas. Neymar vai ser companheiro de trabalho de nomes conhecidos do futebol brasileiro, como os atacantes Malcom e Michael, com passagens por Corinthians e Flamengo, respectivamente, além de ser comandado pelo treinador Jorge Jesus, com passagem marcante pelo rubro-negro carioca. Em 6 temporadas pelo Paris Saint-Germain, onde sofreu com diversas lesões, Neymar marcou 118 gols em 173 partidas. Ele venceu 5 títulos do Campeonato Francês e 3 Copas da França, mas não conseguiu levar o PSG ao título da Champions League, grande sonho do clube parisiense. A nova missão espacial da Índia está mais perto de seu objetivo e, na quinta-feira, superou uma etapa decisiva em sua 2ª tentativa de pousar na Lua. O módulo da missão Chandrayaan-3 separou-se com sucesso do lançador, com o qual decolou em 14 de julho. Se as previsões forem cumpridas, o pouso próximo ao polo sul do satélite está previsto para 23 de agosto. De acordo com a Organização Indiana de Pesquisas Espaciais, o lançador vai seguir sua viagem na órbita atual por meses ou até anos, como parte de um programa para estudar planetas fora do Sistema Solar, para explorar se são habitáveis para seres humanos. A Índia tem um orçamento relativamente pequeno para seu programa aeroespacial em comparação com outros países, mas avança rapidamente na esteira de outras potências mundiais. Se for bem sucedido, o país mais populoso do mundo se juntaria a um clube muito pequeno de nações que alcançaram um pouso controlado na Lua, formado até agora por Rússia, Estados Unidos e China. A Organização das Nações Unidas ressaltou que o lixo eletrônico é o fluxo de resíduos que mais cresce no mundo. O Reino Unido é um dos maiores contribuintes mundiais para o problema. Organizações em Londres tentam enfrentar a questão ao desenvolver projetos que incentivam a noção de economia sustentável, como a priorização do reparo e o empréstimo em vez da compra desnecessária de novos itens. As Nações Unidas destacaram que o lixo eletrônico é o fluxo de resíduos que mais cresce no mundo. O Reino Unido é um dos maiores contribuintes mundiais para o problema. Organizações de Londres têm criado incentivos para a priorização do reparo e o empréstimo de produtos em vez do consumo. O projeto Camden Fixing Factory é um deles. Aqui, as pessoas levam seus eletrodomésticos para consertar. Estamos em uma missão para resgatar itens que as pessoas podem simplesmente jogar fora e comprar novos produtos. Quando compramos coisas para casa, caímos no tipo de aceitação de que é um contrato de curto prazo. Vai morrer. Vamos ter que jogar fora e comprar outro. Mas isso é sem propósito. Não agimos assim com carros, bicicletas ou máquinas industriais. No entanto, de alguma forma, aceitamos isso com os eletrodomésticos. E essa é uma das coisas que queremos contornar. A fábrica de consertos abriu há 2 anos e conta com financiamento público. Muitas vezes, os técnicos mostram aos clientes exatamente o que está errado com os itens para que eles possam lidar com problemas futuros. Estamos desmistificando isso também. Muita gente teria medo de abrir um aspirador ou um amplificador. Nós ensinamos como fazer isso com segurança, quais são as etapas. Eles não se tornam especialistas, mas sabem o que pode ser feito. Então, quando alguma coisa quebra, a pessoa se pergunta, como faria? Se é uma correção simples ou não. Assim, elas refletem. Do outro lado da cidade, no oeste de Londres, um centro comercial tem uma abordagem diferente para fechar o ciclo de compra e descarte. A Biblioteca das Coisas oferece uma gama de bens domésticos para empréstimo. Todo o objetivo da Biblioteca das Coisas é tornar o empréstimo melhor do que a compra. Um dos principais resultados é reduzir o consumismo perdulário, ou seja, reduzir a quantidade de coisas que vão desnecessariamente para um aterro sanitário ou a quantidade de um mesmo produto para o mercado. A Biblioteca das Coisas abriu no sul da capital inglesa há quase uma década. Desde então, uma rede de franquias cresceu para atender usuários em outras partes da cidade. O preço do aluguel dos itens varia muito.
pode ir de 1 até 23 libras. É um ato aparentemente pequeno, mas para cada objeto ajeitado na fábrica de concertos ou emprestado da biblioteca, as organizações impactam na abordagem das pessoas com a sustentabilidade e incentivam a economia circular. Os Estados Unidos selecionaram 24 cidades, metade dos Estados Unidos e a outra da América Latina e Caribe, para trabalharem juntas no projeto Cidades em Movimento, de desenvolvimento sustentável, lançado em abril. As informações são do Departamento de Estado. O objetivo do projeto é ajudar a criar um ambiente ecológico, econômico, social, sustentável e inclusivo que beneficie as comunidades pobres e pouco representadas, mas resilientes. Também foram selecionadas cidades como Cartagena e Cali, na Colômbia, Rosário, na Argentina, Montego Bay, na Jamaica, Freeport, nas Bahamas, entre outras. A iniciativa está alinhada com as promessas feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante a 9ª Cúpula das Américas, comprometido com sua agenda focada no desenvolvimento sustentável e nas energias limpas. E essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Excelente final de semana para você. Tchau!